Nós estamos vivendo um período onde os homens não suportam a sã doutrina e remetemos a um texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 5. Pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, segundo os seus próprios desejos, ajuntarão para si mesmos mestres que lhes digam o que os seus ouvidos, coçando, desejam ouvir. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. No momento atual da igreja aqui no Brasil que nós estamos vivendo talvez o ápice do comércio da fé. Igrejas com assentos VIP para quem paga mais caro, pastores ostentando relógios caríssimos, carros, mansões, viagens, uma camisa que custa 3, 4, 5 mil reais e tem uma página no Instagram que se chama Outfit do Templo, que ela acaba mostrando, né, o valor das roupas que aqueles homens acabam usando, mas não é uma crítica a isso, mas é para que vocês possam ter uma dimensão de como o evangelho tem se tornado. E aquela lei de Newton que toda ação gera uma reação, a reação disso é que nós estamos tendo hoje duas grandes ferramentas de Satanás para corromper e destruir a igreja brasileira. A primeira grande ferramenta de Satanás para corromper, destruir e esfriar a igreja brasileira, para tentar frear um avivamento que o Senhor prometeu a essa nação, é a teologia do cessacionismo. O que basicamente é a teologia cessacionista? Eles dizem que os dons espirituais cessaram. Eles dizem que os dons espirituais pararam nos apóstolos e eles não continuam mais. E que todo esse movimento que vemos pela obra do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, é proveniente, é feito, é impulsionado, é operado, é realizado por demônios. Então eles dizem que tudo que vemos no meio pentecostal é fruto de uma obra satânica, ou talvez de um emocionalismo barato que talvez diz aí os mais conservadores com muito respeito aos outros cristãos, né, na visão dos conservadores. Só que o grande problema é que o pentecostalismo clássico está em extinção. Porque quando você abre a sua rede social hoje, que você vai ver vídeos de pseudos poderes do Espírito Santo, você não vê a manifestação do Espírito Santo. Você vê um monte de parafernália, um monte de fogo estranho, que é fruto do movimento neopentecostal, que é o fruto de uma teologia herege dos neopentecostais. E, infelizmente, o cristão que não conhece a Bíblia Sagrada, o cristão que não tem discernimento da Bíblia Sagrada, ele vai confundir os dois movimentos, tanto do pentecostalismo clássico, tanto do neopentecostal. Para ele vai ser a mesma coisa. E para o não cristão, aquele que não tem contato com o cristianismo, vai ser também a mesma coisa. Qual é o grande problema dos cessacionistas? Eles têm bons argumentos e se sustentam nesses movimentos hereges. Eles se sustentam nesses movimentos que esses falsos mestres, que esses falsos pastores acabam criando. E isso ecoa de uma forma muito forte, porque eles até fazem uns vídeos, né, com uma metade de uma parte aqui, a outra metade da parte aqui, deles falando e colocando essas candombleias, esses fogos estranhos. E eles dizem, todo esse movimento, aí eles já jogam todo mundo dentro do mesmo balaio, é proveniente de Satanás. Só que os sensacionistas, eles têm mais inclinação em acreditar que batismo com o Espírito Santo, que dons de línguas estranhas, que dons de cura,
eles têm uma inclinação maior em acreditar que isso pode ser feito por Satanás, mas por Cristo não. Então eles conseguem ter uma fé mais inclinada para que Satanás tem poder para fazer do que Cristo tem poder para fazer. Eles preferem acreditar dentro de suas próprias vaidades que aquilo é obra de Satanás do que acreditar que aquilo é obra de Deus. Eles dizem que Deus não pode fazer. Então eles acabam atribuindo de forma inconsciente e dizendo no mundo espiritual que Satanás tem poder e Deus não tem. É isso que o cessacionista faz. Um outro grande movimento que vem para enfraquecer e destruir a igreja é o movimento dos desigrejados. É o cara que não consegue, 10, assim, ele não consegue tirar 10 minutos para ter comunhão com ninguém. Ele não consegue tirar 1 ou 2 dias na semana para congregar, porque ele diz que você não precisa mais de ir para a igreja para você. Você é a igreja. Você não precisa ir para a igreja para ser salvo. De fato, não precisa, mas um salvo precisa congregar. Um membro fora do corpo é um membro morto. A Bíblia nos ensina a orar, a ensinar, a exortar, a cuidar, a fazer o trabalho evangelismo, como nós vemos aqui no texto de 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 ao 5. Só que um desigrejado não consegue fazer isso. Um desigrejado, ele não cuida de outra pessoa, porque se tiver 2 ou 3 já virou igreja. O desigrejado não batiza, o desigrejado não toma ceia, porque ceia tem que fazer em comunhão. O desigrejado não oferta, porque oferta tem que fazer quando todos estão em comunhão. O desigrejado não serve para nada. Só que esse movimento do desigrejado, ele vem para quê? Para corromper a unidade da igreja. Para pegar aquele crente que ele tem dificuldade com relacionamento e falar para ele assim: você não precisa de ir para a igreja. Para pegar aquele crente que tem dificuldade em conviver com pessoas, que tem dificuldade com liderança, para dizer para ele assim: vai ser crente em casa. Só que aí, como ele não tem uma vida cristã fora do corpo, membro não existe fora do corpo, ele acaba virando um crente morto, assim como o desigrejado, assim como, na verdade, o cessacionista. O cessacionista, ele já está mais para um nível de apóstata, para um servo de Satanás. O desigrejado é morto, ele é morno, ele não é frio, mas ele também não é quente. Ele fica ali em stand-by, ele não incomoda ninguém e ele é inútil no reino de Deus. Qual é o grande problema disso tudo que eu tô vendo? É que nas redes sociais, essa galera tá tendo muita voz. E o fato dessa galera ter muita voz, muita gente acaba seguindo eles. Quem que segue esses caras? São pessoas que não creem no Espírito Santo. São pessoas que têm dificuldade de aceitar talvez uma punição na igreja, uma disciplina na igreja. São pessoas que querem conviver com seus pecados pessoais, com seus pecados ocultos dentro da igreja, e ele não aceita a repreensão, aí ele sai da igreja e começa a postar na rede social que ele não precisa de pastor, que ele não precisa de igreja. E infelizmente, essa galera aí, eles vêm com um tipo de pensamento que é muito alternativo. Eles vêm com um pensamento que, aos olhos de muitos jovens e adolescentes, é um pensamento inovador. O adolescente, ele já tem um instinto de ser antagonista, de ser o diferentão, de ir contra o sistema pela sua natureza própria. Quando ele não tem uma base familiar estruturada, quando ele não tem uma liderança voltada e firmada na palavra de Deus, e ele encontra essa semente de Satanás, e seu coração é terra fértil para ela, acaba virando um desigrejado sensacionista que fica na rede social comentando asneira nas postagens de todo mundo. Sinceramente, esse movimento neopentecostal não é bíblico. Ser um desigrejado também não é bíblico, assim como também ser um sensacionista não é bíblico. Eu sou um pentecostal clássico, fui formado nas doutrinas pentecostais clássicas das Assembleias de Deus, e sou muito feliz e grato a Deus por tudo que vivi até hoje na minha vida com a doutrina do pentecostalismo clássico, que é uma doutrina linda, onde você vê o poder de Deus, você prova e vê que Deus é real,
que a manifestação do Espírito Santo é real, que os dons do Espírito Santo é real. E como pastor, como jovem, como uma voz, eu preciso alertar você. O poder de Deus é real, ele não cessou. Procure ajuda, procure viver em comunhão entre os irmãos. Problemas você vai ter em toda a igreja que você vá, porque igreja é um lugar onde tem pessoas, e onde tem pessoas há imperfeição. O perfeito ali é Cristo. Então, querido, se você vê essas pessoas, não discuta com elas nem nada, bloqueia, deixa de seguir, não dê ibope, porque essas pessoas são armas de Satanás para enfraquecer a igreja, para enfraquecer a unidade da igreja e a chama pela busca do Espírito Santo. Nós só viveremos um avivamento se nós tivermos duas coisas: unidade e busca pelo Espírito Santo. E Satanás tem trabalhado ativamente para destruir essas duas coisas na igreja brasileira. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, porque é uma palavra de despertamento para todos nós. Que Deus abençoe sua vida. Um abraço.